O vereador Ronilson Marcílio encontra-se foragido da Justiça, conforme entrevista coletiva concedida pela delegada regional Luzinete Maria de Sá e pelo delegado do caso Luiz Eduardo Moura. Ronilson é acusado do crime de extorsão e organização criminosa. Acompanhe as entrevistas. O Estado de Minas Gerais, através da Delegacia Regional de Caratinga, no dia 11 de novembro de 2016, ele deu início à apuração de uma associação criminosa que estava se organizando para a prática de crime de extorsão. Dando prosseguimento, já no dia 29 de novembro, nós, através de mandados de busca e apreensão, com prisão em flagrante, nós deflagramos essa operação que nós intitulamos de Operação Bolso Cheio. Sim, no dia 11 de novembro, a Polícia Civil assumiu o caso, iniciou as investigações, e aí a própria vítima nos informou que as pessoas que estavam procurando ela seriam o vereador Ronilson e o seu chefe de campanha, conhecido como Jorge, tá? E que eles estariam exigindo a quantia de R$200 mil para não divulgar imagens, documentos que poderiam comprometer sua honra. Tá? A partir do momento que a Polícia Civil tomou conhecimento disso, iniciou as investigações e tentou identificar outros membros, outras pessoas que poderiam participar. Por quê? Porque as duas pessoas que exigiam a quantia sempre exigiam afirmando que estariam ali em nome de uma terceira pessoa e que estariam ali só para ajudar a vítima, que na verdade que teriam tomado conhecimento do fato, estariam ali só para ajudar, e uma terceira pessoa que seria responsável pela extorsão. Só que logo no início das investigações ficou apurado que tanto o Jorge como o Ronilson estavam ali porque eles iriam receber parcela do valor exigido. Tá? Realmente existia essa terceira pessoa iria dividir o valor que eles pretendiam conseguir com a vítima, e aí por isso que eles estavam procurando a vítima para exigir a quantia. E aí nós iniciamos a investigação, tentamos fazer uma prisão em flagrante na semana seguinte que nos foi informado o fato, só que a Polícia Civil deparou com uma organização criminosa tão bem organizada que no momento que nós começamos a tentar efetuar a prisão, eles perceberam uma movimentação e não foram. Tá? Eles confiaram numa coisa e não foram, mas não pararam o crime. Eles continuaram exigindo, continuaram procurando a vítima, não desconfiaram que a polícia já estava investigando, continuaram o crime, e aí no dia 29 de novembro, na terça-feira, nós conseguimos prender em flagrante o Jorge, no momento que ele exigia a quantia dentro da casa da vítima. No local estava o Bruno, que era um dos mentores do crime, que levou o Jorge até a casa da vítima e permaneceu próximo, aguardando o recebimento que ele iria buscar. Esse Bruno era responsável por ficar em outro bairro da cidade, com um binóculo de longo alcance, uma máquina filmadora com zoom de longo alcance, para poder ver a movimentação. Só que a polícia já estava esperando que tivesse alguma pessoa próxima, acabou conseguindo prender ele sem que ele conseguisse perceber que os policiais tinham sido acionados. A vítima nos acionou no momento que ela recebeu a ligação, exigindo a quantia, afirmando que se não pagasse naquele momento iria divulgar os fatos, e aí afirmando que estava inclusive indo para lá para receber o valor na hora. Não foi pago nenhuma quantia em dinheiro. Tá? Em nenhum momento a vítima pagou nada à organização. O tempo todo a Polícia Civil acompanhou os fatos e não deixou que a vítima pagasse nenhum centavo. Chegou-se a comentar na cidade que haveria um pagamento de R$50 mil, esse pagamento não existiu. Não existiu, eles não receberam nenhum centavo e iriam receber, acreditavam que iriam receber no momento da prisão em flagrante. No dia da prisão em flagrante, ainda foi cumprido 4 mandados de prisão, de busca e apreensão, tá? Nas residências do Ronilson, nas 2 residências do Ronilson, na casa do Bruno e na casa do Jorge, tá? Durante o cumprimento dessa busca e apreensão, foi encontrado documentos que comprovavam a prática do crime. Ainda por cima ficou apurado que havia participação de uma 4ª pessoa, que era o Alessandro, que ficou responsável por fazer ligações para a vítima. Ele ligava de um número confidencial, nas ligações mais agressivas, e ele ameaçava a vítima a todo momento, e na hora da prisão ele estava em outra cidade, com cópia de tudo que eles tinham da vítima, como forma de precaver se uma possível apreensão dos documentos, do que eles possuíam, eles teriam uma cópia para continuar o crime. Então ele permaneceu em outra cidade, também foi preso em flagrante. Todos os 4 foram conduzidos à delegacia de polícia. O Bruno, o Jorge, o Ronilson e o Alessandro. A prisão foi ratificada em relação ao Bruno, ao Jorge e ao Alessandro. Por qual motivo? A Polícia Civil só pode prender alguém
ou em flagrante delito ou por uma ordem escrita e fundamentada de uma autoridade judicial. Nós não tínhamos essa ordem, então tinha que ser em flagrante. E o que acontece? Em flagrante estava o Jorge, estava o Bruno, estava o Alessandro. Por qual motivo? O Jorge exigiu a quantia naquele dia. Tanto exigiu que foi até a casa da vítima, foi preso dentro da casa da vítima. O Bruno participou da exigência e ainda levou o Jorge até a casa da vítima e permaneceu próximo, aguardando só o pagamento para que pudesse buscá-lo. E o Alessandro, na noite anterior, ligou por diversas vezes para a vítima exigindo a quantia, e no dia do crime ele recebeu todos os documentos que a organização possuía e ficou aguardando só o pagamento para que recebesse a quantia. O vereador Ronilson, por que não foi preso? Por um único motivo. O Ronilson teve uma participação de suma importância nesse crime. Por quê? Porque ele era o elo de ligação em todo mundo, inclusive o elo de ligação entre a organização criminosa e a vítima. Tanto é que ele que ia sempre na casa da vítima exigir. Era o próprio Ronilson e o Jorge que exigiam a quantia. Só que no dia da prisão em flagrante e nos dias que antecederam a prisão em flagrante, o Ronilson teve um problema no pé e ficou acamado. Então ele não exigiu nada da vítima e nem participou da organização criminosa. Ligou perguntando que hora que ia ser o pagamento, nada disso. Por quê? Ele estava acamado e ficou na casa dele. Só que isso não elidiu a prática do crime que ele já havia praticado. O crime de extorsão ele se consuma com exigência e ameaça. Isso ele fez por diversas vezes. Tá? Então isso comprova o quê? Que ele é um membro da organização que tinha uma função primordial, tá? Só aconteceu porque ele participou disso, porque ele tinha contato, ele usava da influência dele para isso, e ainda por cima ele efetivamente exigiu, então ele praticou o crime. Tanto foi assim que na mesma decisão na qual eu não ratifiquei a prisão dele e ratifiquei dos outros 3, eu representei ao Poder Judiciário pela prisão preventiva dele. Tá? Por quê? Porque eu entendi que ele realmente havia praticado o crime. Tanto foi que na sexta-feira o juiz plantonista da comarca de Caratinga deferiu um mandado de prisão preventiva que a Polícia Civil já tentou cumprir, mas não encontrou o Ronilson na cidade. O Ronilson hoje é um foragido da justiça. Segundo as investigações, os investigados exigiram inicialmente R$200 mil, mas parece que houve uma redução desse valor, delegado? Sim, durante esse período, de 11 de novembro até o dia 29 de novembro, eles negociavam com a vítima o tempo todo. Eles ligavam para a vítima várias vezes durante o dia, várias vezes. Queriam deixar a vítima o mais tensa possível, como forma de diminuir a resistência dela e fazer o pagamento da quantia maior. Então eles começaram em R$200 mil, esse valor foi diminuindo, chegou a ser fixado em 90 mil, foi a primeira vez que nós tentamos prender a organização em flagrante. Eles não foram receber, mas no dia que eles foram, no dia 29, eles chegaram na quantia de R$85 mil. Nenhum centavo foi pago, tá? Não houve, na primeira tentativa, eles não foram ao local, eles perceberam alguma coisa estranha, eles não foram, desistiram de ir. Na segunda, a polícia foi acionada no momento que o Jorge estava dentro da residência e prendeu ele lá dentro. Então, assim, não tinha quantia de dinheiro, o que estava com ele eram os arquivos que ele afirmava possuir. Isso foi apreendido todos os celulares da organização criminosa e todas as provas já foram juntadas aos autos. O inquérito policial já está concluído e entregue ao Poder Judiciário. Tá? Não foi dada informação até então, por quê? Porque nós temos uma postura de só divulgar fatos após o término das investigações, com forma de não atrapalhar as investigações. Então agora a Polícia Civil divulga tudo que foi concluído, o inquérito já está concluído, inclusive há outros crimes que foram apontados no curso das investigações, praticados pelos membros da organização criminosa. Os inquéritos serão instaurados e assim que os inquéritos forem concluídos, a empresa tomará conhecimento de todos os crimes que foram apurados no curso das investigações. Além do crime de extorsão, os investigados também foram indiciados pelo crime de associação criminosa. Por que a Polícia Civil entendeu que havia uma organização criminosa? Na verdade, eles foram indiciados pela organização criminosa. A organização é diferente da associação. O que acontece? Nesse inquérito policial, eles foram iniciados pela extorsão, porque exigiram mediante ameaça, e pela organização criminosa. Por quê? Juntaram 4 pessoas para cometer crimes que as penas são superiores a 4 anos. Essa organização ela não foi montada só para esse crime, eles tinham inclusive outras vítimas já em mente, inclusive apontaram no curso da investigação uma outra vítima que eles pretendiam fazer a mesma coisa. E essa organização era muito bem dividida, as tarefas eram muito bem divididas. Você tinha o Bruno, que era a pessoa que se aproximava da vítima, sempre usando a influência do Ronilson, mas não deixava perceber que ele conhecia tanto o Ronilson como o Jorge. Tanto que
no meio da investigação, a vítima chegou a passar perto de Jorge e do Bruno, o Jorge fugiu para que a vítima não visse os dois juntos. Então, assim, esse Bruno era a pessoa que ele se aparentava como separada, ele não participava disso. Então, ele ia aproximar da vítima sem a vítima perceber a ligação com os outros membros da organização. E o Ronilson e o Jorge tinham a função de quê? Usar da influência dele para facilitar a aproximação do Bruno e depois eles botavam a cara para ele exigir. Exigindo, falando que eu estou aqui como seu amigo, eu estou aqui só para te ajudar. Na verdade, um terceiro que nós não sabemos nem o nome que está exigindo isso. Mas na verdade eles sabiam de tudo, inclusive receberiam parcela do valor que iriam receber. Tá? E o Alessandro, qual era a função do Alessandro? O Alessandro, como ninguém conhecia ele, até mesmo foi surpresa no curso da investigação, que o nome dele nem havia sido cogitado, nós não conhecíamos ele, não sabíamos nem da ligação deles com os outros membros da organização. Qual era a função dele? A função dele era ligar, ele fazia as ligações mais violentas, né? Ele falava, se não for agora, nós vamos divulgar, e ameaçando como forma de enfraquecer a vítima. Ele também tinha a função de guardar como se fosse um cofre forte, porque como ninguém conhecia ele, ninguém iria atrás dele, né? Então ele tinha todos os arquivos guardados, porque caso acontecesse alguma coisa, alguém tomasse os arquivos da organização, ele estaria em outra cidade, ninguém conhecia ele não tinha aparentemente um vínculo com ninguém, então ele teria como continuar e conseguir o dinheiro.